Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver revisão. As 10 principais equações da eletrônica. É tempo de recomeçar e revisar. Então eu vou mostrar as 10 principais equações da eletrônica. Uma revisão de tudo que aprendemos esse ano. E não foi pouca coisa. Vamos lá? Em décimo lugar, a equação que relaciona o tempo e a frequência numa senoide. A frequência em hertz é o inverso do período t em segundos. Equação muito útil para você descobrir a frequência quando analisa um sinal senoidal num osciloscópio. O melhor dessa equação é que ela pode ser invertida e vir uma segunda equação, duas em uma, onde conhecendo a frequência é fácil determinar o período. Equação 9. Tempo de carga do capacitor. Em circuitos de corrente contínua, o tempo de carga do capacitor é igual a 5 vezes a constante de tempo do circuito RC. A constante de tempo é igual ao valor da resistência multiplicado pelo valor do capacitor do circuito RC. O tempo é dado em segundos, a resistência em ohm e a capacitância em farad. Equação 8. Relação RMS tensão de pico. A tensão de pico é igual a raiz de 2 vezes a tensão RMS. A tensão de pico é maior do que a tensão RMS. Todas as tensões AC são descritas em RMS. Em circuito AC com 2 fios, a raiz de 2 é um número mágico. Equação 7. Tensões e correntes em redes trifásicas equilibradas. A tensão de linha no circuito em Y é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. A corrente de linha em um circuito em delta é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Nos circuitos trifásicos com 3 fios, o número mágico é raiz de 3. Equação 6. Reatância capacitiva indutiva e a impedância. A reatância capacitiva é igual a 1 sobre 2πfc, onde F é a frequência da fonte AC e C a capacitância do capacitor do circuito RC. A reatância indutiva é igual a 2πfl, onde F é a frequência da fonte AC e L a indutância do indutor do circuito RL. A impedância é igual à raiz quadrada da resistência ao quadrado, mais o quadrado da reatância do indutor, menos a reatância do capacitor. Equação 5. O transistor. São 3 as equações do transistor, que servem tanto para os transistores NPN ou PNP. A corrente de coletor é igual ao ganho de corrente beta vezes a corrente de base. A corrente de emissor é igual à corrente de coletor mais a corrente de base. Se o beta do transistor for igual ou maior do que 100, a corrente de emissor pode ser considerada igual à corrente de coletor. A tensão da junção base e emissor é igual a 0,7 volts se o transistor for de silício, ou 0,3 volts se o transistor for de germânio. Essa equação todo mundo conhece, é a mesma dos diodos. Equação 4. Amplificador operacional. O amplificador operacional pode trabalhar de duas formas, como amplificador ou comparador. Para trabalhar como amplificador, o ampop deve ter um caminho fechado entre a saída e a entrada inversora. Isso é chamado de realimentação negativa. Se não tiver a realimentação negativa, o ampop vai trabalhar como comparador. O ganho do amplificador operacional ideal é infinito. No amplificador operacional real, o ganho é muitíssimo alto, tanto operando como comparador como amplificador. Essa é uma característica interna do ampop. Operando como amplificador, são usadas as equações do zero virtual. A corrente da entrada não inversora e a corrente da entrada inversora são iguais a zero. A diferença entre a tensão na entrada não inversora menos a tensão na entrada inversora é igual a zero. Operando como comparador, a tensão de saída VO é igual ao ganho do amplificador operacional vezes a diferença de tensão entre as entradas não inversora e a entrada inversora. Na prática, se a tensão na entrada não inversora for maior do que a tensão na entrada inversora, a tensão de saída é igual a mais VCC. Se a tensão na entrada inversora for maior do que a tensão na entrada não inversora,
a tensão de saída é igual a menos VCC. Equação 3, potência. A potência é igual a tensão multiplicada pela corrente. Essa equação vale sempre. Se a potência for calculada sobre uma resistência, aparecem duas outras equações. As equações da potência em função da resistência. A potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. A potência é igual a corrente ao quadrado multiplicada pela resistência, o famoso I2R. Equação 2, o divisor de tensão. Essa é, sem dúvida, uma das equações mais usadas na eletrônica. A tensão sobre a resistência R2, a tensão de saída do divisor, é igual à tensão de entrada VCC multiplicada pela resistência R2, a resistência sobre a qual eu estou calculando a tensão, dividida pela soma das resistências. Simples assim, não tem segredo. Qualquer criança brinca e se diverte. Equação 1. Lei de Ohm, lei das malhas e lei dos nós. As três leis mais importantes da eletrônica. A lei de Ohm, a tensão é igual a corrente vezes a resistência, pode ser desdobrada em outras duas. A corrente é igual a tensão dividida pela resistência. A resistência é igual a tensão dividida pela corrente. Essas três equações são as primeiras que o técnico aprende e as mais importantes. A lei das malhas. A soma das tensões em uma malha fechada é igual a zero. Essa equação pode ser dita de outra forma. A lei das malhas prática. A energia potencial gerada na malha é consumida na malha. A soma das tensões geradas na malha é igual à soma das tensões consumidas na malha. A lei dos nós. A soma das correntes em um nó é igual a zero. A forma mais conhecida dessa lei também é a mais fácil de entender. A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Você viu nesse tutorial as 10 principais equações da eletrônica. Se você conhece todas elas, então pode passar na secretaria e pegar o seu diploma. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!